Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e mais uma vez esse é o podcast onde você fica sabendo sobre inovação financeira, fintechs e afins. Hoje o papo está bem especial, então você já deixa seu like aqui, porque você certamente vai gostar, porque a proposta nossa também é trazer coisas que você não vê em qualquer lugar. E uma das coisas que a gente vai trazer aqui, a temática a respeito do que a gente vai tratar hoje, é análise alternativas de crédito e comportamento do consumidor. Para isso, a gente trouxe dois convidados especiais que, inclusive, foram ganhadores do Febraban Tech, da competição de fintechs, no ano de 2022. Os dois ganharam juntos, as duas startups. E temos um aqui que repetiu o feito e ganhou também em 2023. Então, sem mais delongas, apresentando, a gente está aqui com o Ricardo Zanluolo, que é lá da Forecast, né, cofundador da Forecast, vai poder contar daqui a pouquinho um pouquinho a respeito do que se trata a Forecast, do que vocês fazem, obviamente primeiramente orientado dentro da parte de análises alternativas de crédito e depois comportamento, e estamos com o Gustavo Cruz, que é CEO da Mintech Brasil, né? Então, dando o contexto, os dois venceram o Febraban Tech, a disputa de startups, lá no grande evento da Febraban, o maior evento de inovação financeira da América Latina, no ano de 2022 juntos, e no ano de 23, quem ganhou foi a Forecast. Então, pessoal, sem mais delongas, muito obrigado, antes de mais nada, por estarem aqui para a gente bater esse papo. Eu tenho certeza que a audiência vai conseguir perceber possibilidades que talvez eles não sabiam que existiam, que estão sendo utilizados por alguns players aqui no mercado. Eu queria pegar uma apresentação de vocês, né, para vocês falarem um pouquinho de histórico de vocês, de carreira e também sobre a empresa que vocês representam. Começar aqui com o Gustavo. Gustavo, conta pra gente sobre a Mintech, antes de mais nada, sobre você, né, como você chegou até a Mintech e depois sobre a Mintech e o que vocês desenvolvem. Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. É excelente estar aqui também com o Ricardo. Minha carreira começa em 2001 em mercado financeiro, direcionado sempre em bancos e financeiras, na área de varejo, para pessoa física. E desde então eu sempre fiquei envolvido em avaliação de indivíduos e pessoas e grupos de pessoas com dados para empréstimo, recuperação, securitização e depois passando também por inovação num centro de inovação, fora do Brasil também. Foi quando em 2019 eu fui convidado para abrir essa operação no Brasil. Afinal de contas, a Mintech é uma iniciativa internacional que teve a sua expansão na Ásia. E daí eu entendi o potencial que existe em toda a tecnologia que hoje nós temos acesso. Em 2019, então, trouxe para o Brasil essa operação que é 100% nacional, aderente aos modelos nacionais, aderente à população nacional, 100% tropicalizada e aderente a todas as legislações e programas de segurança que a gente tem no país. E que traz todo um contexto diferente, que é avaliar o indivíduo por uma nova fonte de dados, que é o birô de dados individual, que é o celular. Afinal de contas, ele é o espelho da gente em vários aspectos. Celular e os pontos de entrada ali dentro, né? Redes sociais também. Exato. Isso. Tudo que a gente espelha ali enquanto comportamento vira dado. E esse comportamento, esse espelhamento de dado é uma fonte muito rica e proveitosa para ambas partes. Tanto para uma empresa ter um bom relacionamento com o consumidor e tanto como o consumidor receber boas ofertas e serviços das empresas com que ele se relaciona. Que não é só serviços financeiros, a gente vai poder explorar um pouco mais, mas primeiro nesse viés aqui de análise de comportamento e análise de crédito. Ricardo, conta pra gente a Forecast, como é que ela atua, mas antes disso um pouquinho do seu background, né? Como cofundador aí da iniciativa. Bom, Bruno, primeiro, muito obrigado. Muito legal estar aqui com o Gustavo, conversando contigo sobre esse assunto, que, muito legal, muito obrigado. Então, um pouquinho da minha história, a Forecast, na verdade, é a terceira startup. Então, a primeira startup, um tempão atrás, fundei junto com o pessoal de faculdade, você moleque, cria, né, meio que de porra louca, mas deu hiper certo, cresceu, vendemos para uma empresa de capital aberto. Depois, nesse meio tempo, depois de sair e vender o resto da participação, Selic, você citou, então eu sempre estive muito vinculado ao mercado financeiro, fui consultor-chefe, Selic pelo lado Ambima, porque Selic é uma parceria junto com o Banco Central e Ambima. Depois disso, fundei a Singuda, startup daí já mais maduro, enfim, né, você consegue enxergar os riscos. Tudo isso em Curitiba? Ou não? Isso foi em Curitiba, a primeira em Curitiba, a segunda não, junto com os americanos na Califórnia. Ela já nasceu, enfim, com grana. Eu digo que
Essa segunda não deu certo, então a grana que eu ganhei da primeira a gente perdeu na segunda for cash. É o desempate, está indo bem, graças a Deus. Né? A segunda, ela virou uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, é uma small cap. Ela fazia funding até com as próprias ações. E então em 2008... teve êxito, então. Mas em 2008, na verdade, parou. Teve daí, ela era voltada ao mercado financeiro também, e daí em 2008 simplesmente não teve mais liquidez e a gente gastou a grana para tentar segurar e não conseguiu segurar mais. Sim. Faz parte. Depois disso, fiquei 7 anos trabalhando na IBM, em Curitiba e aqui. Depois eu vim para cá, só também com o setor financeiro. E quando estava, enfim, trazendo a família, agora eu vou chegar na Forecast, trazendo a família para cá, que eu ficava na ponte, e estava na hora, já não aguentava mais ficar direto na ponte. Trazendo a família para cá, eu recebi um convite inusitado de um amigo meu, vice-reitor da PUC do Paraná, para assumir a direção de inovação. De tal maneira que pegasse os ativos oriundos de pesquisa e fizesse isso algo que tocasse mais a sociedade. Não era algo ao qual eu estava muito acostumado, mas, enfim, achei interessante. E a gente espelhou, depois de 2 anos eu trabalhando nessa área, a gente espelhou um modelo da Universidade do Texas, onde pega esses ativos, que é inovação pura, oriunda de pesquisa, e torna isso uma ação empreendedora. E assim nasceu o Forecast. Óbvio que eu fiz validações com o setor financeiro na área de crédito, que é o assunto que a gente vai conversar hoje. Sim. E nasceu a Forecast, então, depois dessas validações, com um pezinho na pesquisa e já no mercado, e o qual eu assumi como CEO. É muito legal. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ter essas incubações de base tecnológica dentro das universidades e existe um ecossistema, inclusive, das empresas para poder fazer esses negócios florescerem depois, né? Porque, enfim, pesquisa intensiva e tudo mais. Mas é interessante ver também um case que sai aqui do Brasil com esse modelo parecido, né? Mas, pessoal, em suma, aqui, tanto no caso da Forecast quanto da Mintec, a gente está falando que vocês, cada um a seu modo, né, são especializados em coleta, modelagem e análise de dados para a entrega de soluções que vão dar subsídios para que empresas entendam melhor o comportamento dos seus consumidores, os padrões, né, de negócio e possam fazer uma parametrização disso, tanto para melhorar a operação deles internamente, como para desenvolver soluções na ponta, né, novas soluções inovadoras. De que maneira, de uma maneira simplificada, acho que seria melhor vocês explicarem aqui para a gente, como é que vocês fazem, cada um de vocês faz isso, e quais são os diferenciais que vocês têm nesse processo? Né? Para você poder contar, primeiro com você aqui, Gustavo, novamente. Legal. O destravar de dados alternativos no Brasil nasce, né, do Open Finance e Open Banking, e hoje, no fundo, a Mintec se posiciona não como uma fintech e nem também como uma techfin, como a gente falaria, muito mais como uma Open Data. Open Data porque a gente consegue e dá transparência e disponibilidade do acesso ao dado oriundo do celular, mas é um dado do comportamento do indivíduo. Sim. Isso é através de uma tecnologia open source, que através de várias metodologias você consegue empacotar e criar formas de coletar dimensões de variáveis, dimensões de dados que são muito representativas sobre o comportamento. E de uma maneira simplificada, esse dado ele não é um perseguidor do indivíduo, muito menos do consumidor que fica no background te investigando, não é isso. É da empresa que você tem relacionamento, quando você tem dá o aceite, o opt-in, toda vez que você faz o login neste app, esta empresa reconhece e atualiza o seu momento de vida. Tá. E essa atualização é através de dados. A Mintec, então, inova com toda a conformidade, velocidade e escalabilidade da coleta do dado, da captura, que é o primeiro passo mais importante. E, principalmente agora, o nosso grande diferencial é a transformação desse dado. Porque também, hoje, já passamos do momento de apenas dar acesso a um dado novo. Né? Agora, muito mais é como fazer deste dado um dado realmente útil e gerador de oportunidades. Então, vocês vendem também essa inteligência em cima desse dado já coletado por vocês, né? Sem dúvida. Isso é o nosso maior diferencial. Nós temos parametrizações já prontas e principalmente customizáveis. Esse é o trabalho que, pós-instalação, não é apenas um autoconsumo. Pós-instalação é uma cadeia, uma sequência de workshops de trabalho com o cliente recorrente
para que desenvolvamos soluções muito customizadas. Até porque a gente se propõe a ser uma espécie de challenger das estratégias da empresa. Testa comigo uma hipótese que você tem, porque eu já te preparo um flag, um score, para que você rapidamente teste isso como uma campanha e, se der certo, você transborda para a empresa e chumba isso num código mais estanque, porque eu tenho exatamente essa velocidade de customizar. Boa, boa. E você, Ricardo, como é que vocês fazem esse processo aí de entrega de possibilidades para o cliente viabilizar soluções? Então, Diniz, um pouco diferente da forma como a Mintec faz, a Mintec ela tem uma inovação muito forte ao redor dos dados. Né? Quando você está pensando na análise de crédito, a gente está falando de um modelo propriamente dito. Sim. Então, para você gerar um modelo, existem várias técnicas e formas que, de certa maneira, vamos dizer assim, já mais do que sabidas e conhecidas do mercado desde 1950 com regressão linear. Sim. A Forecast ela foca numa forma diferente daquilo que é feito. Então, a gente está no lado da construção do modelo, seja qual for o dado que a gente está tratando. Sim. Por que isso? Porque quando você constrói um modelo preditivo, a gente está tentando falar do futuro. Bom, Sim. o futuro nada mais a gente supõe que é uma repetição do passado. Logo, temos que entender o passado baseado nos dados. Então, a gente vai entender o passado, a gente pega uma base de dados históricos, isso todo mundo, não é só Forecast, pega uma base de dados histórica e o modelo ele fica congelado nos padrões o qual são identificados sobre aquela base. Só que o mundo não é, ainda mais hoje, cada vez mais dinâmico. E esses padrões dos dados eles vão mudando. Se esses padrões dos dados vão mudando, os cientistas de dados chamam isso de degradação. Então, o modelo vai começando a aumentar a quantidade de falsos positivos, falsos negativos. Então, começou a surgir, há uns 20 anos atrás, não à toa, a gente é oriundo de uma base, como eu comentei, de pesquisa. Começou a surgir uma tecnologia chamada Data Stream Learning. Então, aprendizado de máquina sobre dados em movimento. Completamente diferente das tradicionais, que a gente chama de batch. Sim. Então, enquanto as tradicionais geram modelos estanques e parados, a gente gera modelos vivos, capazes de, em real time, capturar dinâmicas sobre os dados existentes naquele modelo. Então, a Forecast está mais na inovação sobre a capacidade, então, de gerar esses modelos que mantêm a sua acurácia elevada sem a degradação. Real time em crédito, comportamento do consumidor, fraude, onde você tem grande dinâmica. Portanto, você captura. Não é a bala de prata para casos onde é mais estático, mas onde existe essa dinâmica e existe cada vez mais. Então, a gente consegue capturar, aumentar a acurácia, entregando mais valor para o cliente. E isso encontra um momento onde toda a discussão a respeito de inteligência artificial ficou mais do que forte. Sim, né? Assim, sim. Obviamente, vocês estão nessa há um tempo, mas hoje em dia, seja da forma como o mercado tem demandado, né? E quando você tem esse diferencial na própria construção desses modelos real-time com uso intensivo de inteligência artificial, imagino que vocês estão aí em um momento interessante, pelo menos, de mercado. Demais, né? Demais. A gente ganhou essa tecnologia, a gente até ganhou uma força do Gartner, depois quem tiver interessado pesquise, chama Adaptive AI. Né? Então, Adaptive AI trata da capacidade de você criar esses modelos adaptativos, então que eles têm essa dinâmica. Depois, isso que você citou hoje, do grande hype ao redor de IA por conta dos generativos que não vão tocar no mundo preditivo. Sim. A gente está no mundo preditivo. E não no mundo preditivo do mundo que eu chamo de força bruta, redes neurais e deep learning, que quem tiver mais dados e mais máquina acaba naturalmente vencendo. Né? Então, a gente está no mundo da inteligência sobre os dados estruturados, um tanto de dados não estruturados também, que você consegue fazer o seu caminho, enfim, tentando fazer essa adaptação com relação ao mundo. Muito legal. É bom entender um pouco as capacidades de vocês. Agora, seria interessante também tentar dar uma afunilada dentro de cases, talvez, até para tangibilizar isso para a audiência. Né? Então, tem algum case mais marcante que vocês tenham desenvolvido, ou algum feedback até de cliente na utilização do serviço de vocês, que, poxa, a gente conseguiu o resultado tal, baixou, sei lá, conseguiu melhorar o modelo de crédito e conseguiu aprovar mais e tanto para tanto, com menos risco, ou coisas do gênero, ou até mesmo uma seara um pouco mais ampla, se for o caso, assim, começando com você também de novo, Gustavo. Eu vou usar em não começar por crédito. Depois a gente avança um pouco mais de crédito. Tem um caso bem emblemático, que é
E é um caso de uma empresa de tag de estacionamento e pedágio do Brasil, uma participação bem importante no mercado, onde a gente fez uma solução anti-atrito, de relacionamento, anti-churn. De crédito eu quero comentar um pouquinho mais adiante, tem um ponto bem interessante a comentar. Mas sobre esse caso de CRM de relacionamento, a gente, como primeira hipótese, e a mais importante, é concorrência, né? Então, se conseguimos avaliar de certa maneira como o seu consumidor também usa um concorrente. Ok, isso é uma primeira saída, é uma primeira hipótese. Só que a metodologia e análise de churn de um consumidor nem sempre é só o concorrente. Tem que entender o contexto. Nesse contexto, tem outras duas informações importantes, que é se essa pessoa, se esse consumidor perdeu capacidade de renda, então o viajar, o sair de carro torna-se uma coisa dispendiosa. Então, se ele perde capacidade de renda, ele pode estar tendo uma atividade econômica mais fraca e, por isso, está saindo menos com o carro. Então, ele vai consumir menos, ele vai cortar esse tag. Pode ser uma razão de atrito. E uma terceira até de deslocamento. Se até mesmo ao longo do mês o deslocamento geográfico foi baixo, ele andou pouco, ele também tem demandado pouco do serviço de tag. Então, a gente consegue agrupar 3 hipóteses de um potencial atrito de um consumidor de um serviço de tag, que no mesmo repositório de dados que esse que a gente comenta, que esse que a gente é especialista sobre o celular, é capaz de identificar. E de uma forma muito sistêmica, rápida e preditiva, a gente trata esses dados junto às nossas soluções e entrega para o nosso contratante uma flag. Né? Alto risco, médio risco, baixo risco. E o uso desta metodologia foi bastante inovador na empresa, tendo bastante sucesso. Que legal. E na parte, eu lembro de você ter comentado um case de crédito relacionado mais a crédito, que tem a ver com bateria de celular também, né? Você consegue comentar isso? Sim, claro. Isso é um caso que já nasce com DNA Mintec já há um tempo. Fico feliz que a gente sempre lembre. Foi usado primeiro lá fora ou aqui que vocês desenvolveram? Aqui. Que legal. Aqui porque, no fundo, cada país, cada negócio, cada mercado, cada produto... Uma cultura, né? Cada produto, no fundo, tem o seu conjunto de variáveis que vai fazer mais força na diferenciação de bom e mau pagador. Né? Sim. Então, por isso que é importante entender que não existe bala de prata. Né? Nesse caso específico, a gente fez um teste sobre um portfólio de empréstimo, identificando várias variáveis que fizeram parte de um score final. Né? E a gente sacou uma dessas variáveis para ilustrar e dizer... Tudo bem, esse score é poderoso, mas o que tem aqui dentro? Então vou te demonstrar uma das variáveis. Por que eu digo sempre que é uma? Porque essa uma não classifica por completo o indivíduo. Claro. O que eu vou acabar de falar é uma ilustração do quão forte uma variável nova pode ser útil. Bom, a gente a gente comprovou que indivíduos que solicitaram um empréstimo com pouca bateria tiveram uma inadimplência maior. E o inverso verdadeiro, né? Sujeitos que pediram um empréstimo com mais bateria, com bateria cheia, no momento da solicitação, tiveram menos inadimplência. Até aí parece um pouco de sci-fi, né? Loucura, Black Mirror. Tá tudo errado. Não, isso não existe, é só filme. Não, existe. Na verdade, não foi estudo, não foi inferência, foi lido. E eu revi isso várias vezes, por ser do mercado tradicional, falei assim, não, esse cálculo está errado. Eu refiz várias vezes, falei, não, está certo o cálculo. Então a gente começou a criticar a realidade disso. E existem 2 hipóteses que justificam. A primeira tem a ver com até mesmo com a capacidade de renda, né? Um celular velho, é um celular que não segura carga. Um celular velho de uma pessoa que não está tendo capacidade financeira de trocar o celular, já que está tão velho. Se é uma pessoa que não tem capacidade financeira de trocar o celular, pode sim ser uma pessoa de baixa renda. Grupos de pessoas de baixa renda tendem a ter uma performance de crédito pior. E o inverso é verdadeiro. Então, aí começa a aterrissar numa zona mais confortável da nossa realidade e você começa a encarar que, opa, tem sentido e é forte usar essa variável. E a outra hipótese tem a ver com comportamento, porque uma pessoa, sem prestar muita atenção, está afobada, ou está endividada, ou está com risco de inadimplência alto, pode estar nem prestando atenção que não está pedindo uma comida, mas está pedindo um empréstimo e pode cair, né, desligar o celular. Durante o processo de pedida do Exato, então assim, do empréstimo. mas de novo, pelo amor de Deus, aqui a gente Claro. não imaginem que vocês pedindo com 100% de bateria vão ser aprovados, né? Mas é muito mais uma ilustração que traz para a bancada de dados e possibilidades que dados
digitais, sim, podem ser muito resultantes e apoiar na operação de crédito. E é interessante você ter esses pontos de captura e começar a rodar os testes para tentar correlacionar, né? Exato. Como você falou, não é, obviamente a coisa não é... a correlação ela tem elementos aí, mas não é bala de prata como você falou. Me permita só um complemento que tem a ver com essa dinâmica do dado, né? Aqui como a diferença está na capacidade de atualizar esse dado. Então é isso, a gente consegue testar e alterar e reprogramar muito rápido, porque esse percentual de bateria vai ser testado e capturado várias vezes. Diferente de uma coleta de dados tradicional, você faz um enriquecimento e fica com esse único enriquecimento durante meses, tentando entender esse dado. Não, na verdade você está sempre pontuando e remodelando. Interessante. Cara, tem algum case aí que dá para... Tem. Logo que a gente nasceu, a gente fez a validação com um grande banco de varejo e essa validação ela tinha que ser um teste fair, quer dizer, você pegaria então uma massa de dados e tinha um modelo de birô com a mesma massa de dados, o próprio banco fez um modelo e a gente fez. Esse modelo que a gente fez, ele fazia aquilo que a gente chama de aprendizado incremental. Aprendizado incremental e contínuo. Ao final de 14 meses, o nosso modelo conseguiu chegar... Existe uma métrica de modelos preditivos que todo mundo chama de KS. Enfim, é um número que vai de 0 a 100%. Quanto mais alto, mais ele consegue separar o bom do mal. Então, adimplente do inadimplente. Então, esse modelo conseguiu chegar em 4,5, melhor do que o segundo modelo. E assim a gente começou. Depois a gente começou a aplicar isso em fraude, né, comparando com outros modelos correntes, como o fraudador gera uma dinâmica muito maior, daí passou a ganhar 7%, 11% em KS, isso é muito dinheiro. Então, isso foi algo, enfim, muito forte. E voltando para crédito, a gente começou no começo, né, a gente vai aprendendo por erros. Né? No começo a gente fala, não, ok, a gente tem aqui uma hipótese, no middle market, os bons modelos dos birôs, verdade, mas são os modelos de prateleira, então tem uma performance média. Não, nós vamos fazer modelos customizados e com uns parceiros de dados para fazer a substituição. Esse foi um erro, porque o mercado ainda é um tanto conservador. Daí nós começamos a fazer, depois desse erro, né, alguns até fizeram a substituição, quer dizer, outros não. Do seu lado conservador, não vou deixar. A gente começou a fazer uma complementação sobre os modelos dos próprios clientes. Então, ele tinha o score do birô, a gente sabia o que complementava e aplicava os modelos adaptativos. Com isso, a gente conseguiu até casos, de novo, de 7% a 8% a mais em KS. Então, o payback era mais do que... comprovado. Sim, né? E o dado dinâmico que vocês analisam ali, porque assim, a gente também tem uma nova fronteira, né? Eu já falei aqui em outros episódios a respeito do Open Finance e tudo mais, quando você começa a ter um componente de mais tempo real em relação a, pelo menos, um componente de dados, um subset de dados financeiros, né, que estão ali dentro, permeando esse mundo. Né? Claro que existem outros dados não estruturados, você vai agregando, você vai compondo um mosaico, fora dados de birô tradicional, só que uma coisa é muito mais a foto, né, e o vídeo você tem muito dentro dos dados do Open Finance que estão ali dinâmicos. Como é que vocês fazem essa... Quais dados são esses que vocês... A gente, no nosso caso, a gente depende muito, porque a gente não é um provedor de dados. Sim. Né? Diferente da Mintec, que tem, né, e que é, aliás, bastante interessante. A gente definitivamente vai ter que conversar. Boa. No nosso caso, a gente depende muito do flavor de dados que aquele cliente tem. Tá. Se eu tentar colocar algum novo dado naquele instante... periga você trazer alguma variável nova, não vai ser o nosso foco naquele instante. Sim. Então, sim, você citou Open Finance, se ele já tem os dados do Open Finance, mesmo através de APIs, com a consulta do dado em real time, é diferente de fazer update de modelo em real time. Sim. Então, a gente foca naquilo que a gente tem disponível junto com o cliente. O que ele te entrega. O que ele já usa, você atua em cima do que ele já usa. Passa a ser... Diniz, 3 grandes focos diferentes daquilo. Ele só está usando o score de prateleira, digamos assim. Sim. Só que ele tem aquela história do petróleo, mais do que... Então, ok, vamos usar esse petróleo de uma vez por todas? Vamos. Se você tem dados da transação, coisa 1, primeiro bloco. 2, dados, ok, do birô que você está comprando. Então, você compra a renda presumida, você compra score, você compra outros dados.
bloco 2. E o bloco 3, que a gente sabe quais são os dados complementares, principalmente o do birô que ele tem. Certo? Então, Sim. a gente tem um flavor de dados de outros birôs confiáveis, que a gente é parceiro, né? E que a gente complementa. Então, daí, quando a gente vai construir o modelo, na verdade, você tem um flavor, né, de 3 possibilidades. Fala, ok, eu só vou usar dados que eu já possuo. Então, eu vou usar o meu petróleo. É o A com o B. Os dados da transação com os dados que você tem do birô. Ah, não, está muito caro o birô, então eu quero tirar o birô e vou usar os dados da Forecast com os meus dados da transação, o A com o C. E o A mais o B mais o C. Então, isso logo de cara a gente faz assim. Então, 4, 5 semanas, apresenta e daí aquilo que a gente estava comentando. Eu adoro essa nossa área porque é preto no branco, é matemática. Então, você consegue o que o modelo está fazendo em backtest versus aquilo que é o real e quanto que você vai aumentar em cima do payback daquilo que você está oferecendo. Então, é rápido ter a resposta, é rápido também fazer a modelagem e é rápido colocar isso também, porque hoje também o deploy disso também fica todo facilitado. Sem dúvida. E eu acho interessante assim, quando a gente chega nessa fronteira que está sendo explorada, principalmente hoje, antigamente a gente não tinha subsídio tecnológico, técnico para que essas novas possibilidades de análise, de entendimento de comportamento acontecessem. E também antigamente a gente não tinha modelos novos de negócio, que é o que muito do que foi propiciado via marketplaces, né? A gente vê gig economy, por exemplo, um negócio que tem cada vez crescido mais, né? Entregadores e autônomos de uma forma geral que estão ali e que também tem necessidades específicas, né? Então isso também abre uma possibilidade para tipos de produtos financeiros que talvez não poderiam ser montados anteriormente, né? Então vamos dizer um crédito específico para alguém da gig economy, um seguro específico que alguém da gig economy usa para protegê-lo, uma perda de renda, por exemplo. Já falamos disso no episódio anterior aqui do nosso podcast. Então, como é que vocês entendem, né, que esses grupos eles podem ter esses desafios e como é que vocês podem superar isso baseado nesses entendimentos para destravar, inclusive, modelos de negócio e produtos, soluções mais inclusivas, onde mais pessoas possam ter acesso simplesmente porque você está entendendo melhor esse cara. Acho que teve um papo até que ele estava falando com o Ricardo a respeito do empreendedor, né? Que falou assim, o cara, por causa de algo que ele fez ali, ele não está sendo enxergado na totalidade, aí o crédito dele deteriora. Primeiro começando com você, depois a gente passa aqui. Não, esse exemplo que você citou era você quer ter uma visão de crédito de uma determinada população. Sim. Ok, de imediato todo mundo pensa da forma tradicional. Mas a forma tradicional está influenciada sobre aquela televisão que o cara comprou num determinado varejo que ele não conseguiu comprar. Mas, por outro lado, ele é fiel ao teu negócio. Sim. E você não consegue enxergar isso. Né? Então eu chamo isso do armazém do seu Antônio. O coitado do seu Antônio não consegue ter um crédito porque ele não conseguiu pagar a TV. No entanto, né, o armazém dele precisa dos ovos e do frango para o ganha-pão dele. Sem dúvida. Né? Da forma da gig, como você havia comentado, então... primeiro, encerrando, daí você tem que olhar aquela população sobre os dados o qual realmente dizem respeito à relação entre essas partes. Que tem elementos culturais, tem acordos e contratos sociais ali implícitos. Então, né? a forma tradicional de se enxergar crédito nesse instante simplesmente não funciona. Sim. E você quer vender e você não consegue, porque ele, coitado, não pagou a TV, mas ele precisa daquele produto e você tem que entender isso. Daí eu chamo o cara tradicional do crédito, eu chamo do pitbull. Então, vai lá para o pitbull. E o pitbull, ele vai da forma tradicional, do by the book, o qual ele está acostumado a fazer. E vai dizer não. Sim. E, na verdade, ele era um bom pagador. Então, a gente tem que focar sobre isso. É óbvio que você, de novo, na visão conservadora, você vai ter que provar por números daquilo que está acontecendo. Sim. E daí a matemática ajuda. E é batata, sempre dá certo nesses casos, nessa visão. No caso da gig economy, aquilo que você citou é muito comum a dinâmica que eu havia comentado, o qual tem um encaixe perfeito com relação à nossa tecnologia. Porque tanto em seguros quanto em crédito, essa dinâmica é muito forte pela mudança de comportamento que existe. Sim. E daí as formas tradicionais, nas leituras das variáveis tradicionais, não vai encaixar. Porque é um padrão, então, é meio que uma mistura das duas coisas que eu acabei de falar. Então, você tem que tentar enxergar o que está acontecendo, ao mesmo tempo que
aquele teu nicho também está mudando e você tem que também fazer com que o teu modelo mude da mesma maneira e na mesma velocidade. Então, é bem interessante isso. Para abranger esse público ao mesmo tempo que ele consiga navegar nele com suas especificidades que só podem ser capturadas em modelos um pouco mais... E se você me permite, se você pensar, na verdade, é aquela história assim, né? Tudo está escondido dentro dos dados. Então, ok, todo mundo já sabia isso, ok. Você constrói o dado e ele está escondido ao redor dos dados. Muito bem. Quando você faz e constrói aquele modelo e a ação está escondida naqueles padrões, daí você aplicou e o diacho do modelo está presinho, está hermético lá com uma camisa de força, preso, né, e congelado dentro daquela origem. O mundo começa a mudar e daí você tem um fato novo, uma adimplência, uma fraude. Ora, se eu pudesse avisar, entre aspas, o modelo, ele trabalharia. Eu chamo isso de dança das variáveis, ou dança, né, das features. E dá uma afrouxada, como na camisa de força exato. Você não está chegando com uma nova variável, esse tipo de coisa, porque sim, isso é um novo modelo, né, e não tenha dúvida. Mas ele vai lá e dá uma afrouxada. É um ajuste adaptativo. Agora que ele é mais relevante, menos relevante, né, com uma variável que você citou, eu acho que a Mintec vai ajudar a bailar as variáveis. Exato. Então, isso é ser adaptativo. Sim. E daí você está fazendo a parte da adaptação do teu business ao mercado. Muito legal. Certo? Então, é ter a dinâmica, né, entre o mundo é dinâmico, eu tenho que responder com a mesma velocidade. Pô, mas aquela minha tecnologia é estática, cara, danou-se. Você tem uma coisa que não tem aderência àquilo que você precisa fazer. E que não cabe nesses novos modelos, né? Não cabe. E vocês aí, Gustavo, como é que vocês enxergam isso? Principalmente, sobretudo, falando dessas possibilidades. Eu citei a Gig Economy aqui como um grupo, né? Mas eu imagino que devem ter outros grupos que a utilização da tecnologia de vocês permite uma maior inclusão desses grupos, né? Sim. É quase como se a Gig Economy seria the real economy of Brazil, né? Sim. A real economia do Brasil também se representa muito aos brasileiros que, historicamente, nunca tiveram acesso a crédito de verdade por uma absoluta falta de informação qualificada. Nunca foi por uma questão de bonzinho, malzinho, aqui ou ali, mas muito mais por uma questão de falta de acesso a essa informação. Sim. A gente consegue identificar até hoje, nos métodos tradicionais, que sim, um brasileiro tem um CPF, não é fraude, não está negativado e ponto. Não se sabe mais nada sobre esse indivíduo. Mas pode ser um indivíduo que é motorista de táxi de 3 plataformas, faz entrega de pacotes e serviços, além de ser revendedor de uma marca. Então, ele tem potencialmente uma renda consolidada e estável, só que o credor, o banco, não conhece esse indivíduo. Isso é uma velocidade de dado, é uma novidade de acesso que o Brasil nunca viveu. Né? No jargão técnico, todo mundo gosta de falar, que é o thin file, no hit. No fundo, assim, as pessoas que existem são produtivas economicamente, mas não têm acesso por falta de informação verdadeira e correta. A gente tem uma solução muito aderente a isso, e aí, de uma maneira muito forte, a gente está entrando no mercado financeiro junto a bancos e financeiras, ainda mais dado o contexto do Brasil de inadimplência, com um flag de cobrança para realmente ajudar e apoiar as estratégias de recuperação de crédito, qualificando os indivíduos com potenciais de renda alternativa que eles possuam através de plataformas de gig economy que são consumidas via celular, que são performadas com comportamento via celular. Porque cai nesse contexto. Os taxistas, hoje em dia, para compor uma massa importante, nas plataformas recebem um cartão pré-pago. Você bate a porta do carro quando você sai da sua corrida, ele recebe lá o crédito imediato, R$20, já líquido, por exemplo. Ele pega esses R$20 e compra qualquer coisa na esquina. Essa transação e todas essas transações que ele fizer não estarão disponíveis em nenhum birô. E a gente sabe, né, que, e eu estou vendo isso pelos dados, existem trabalhadores de plataformas há 3, 4 plataformas há 4 anos, há 5 anos. Se essa plataforma consta no celular como uma plataforma ativa, e o celular é o espelho do indivíduo, porque a memória é apertada, né? Aquela velha história, se chegar o vídeo do netinho, deleta-se qualquer coisa. Sim. Então, o que tem lá é o sujeito. Se está há 3 anos lá, é o sujeito. Essa pessoa ganha 3, 4 mil reais por mês e não consegue refinanciar um carro, não consegue um cartão de crédito. Fica todo travado. E pode chegar na segunda-feira e não ter liquidez, né? Dinheiro no bolso, encher o tanque para trabalhar. E aí que a gente entra para destravar esse novo público e qualificar, não só para apoiar na cobrança, mas também muito na concessão.
Bem legal. E assim, a gente acabou falando aqui nessas linhas, desses exemplos, muito ancorado em cima de crédito, né? Mas eu lembro até da época do pitch de vocês e da Mintec também, que vocês servem outros setores, né? Eu queria entender um pouquinho quem é esse outro tipo de cliente que demanda e esses outros tipos de soluções, né? Inicialmente, imagino que quem preponderantemente compõe uma parte maior talvez do faturamento sejam instituições financeiras. Eu posso estar errado. Mas eu queria entender um pouco esse breakdown para a gente também entender que dentro dessa seara de dados isso é aplicável a diferentes setores e certamente viabilizando possibilidades muito interessantes. Né? Voltando para você de novo, Gustavo. Conta para a gente. A gente realmente está explorando esse novo mercado, né? Expandindo as soluções para CRM e relacionamento. Seguradoras e e-commerce são os primeiros que a gente começa realmente a se aproximar, porque é um mercado muito dinâmico. E de fato, dependendo do momento de vida do indivíduo, a oferta tem que ser muito direcionada. Aqui não pode ser só moda. Na Mintec a gente fala, tem que ser prática. A hiperpersonalização, de entender o momento adequado, específico desse indivíduo, faz todo o sentido de uma oferta. Contextualização na entrega é uma coisa que eu falo, inclusive naquele livro A Nova Lógica Financeira, eu falo muito sobre contextual banking, que é oferta contextualizada, e hoje o grande papo também tem a ver com hiperpersonalização. Exato. Né? Então, imagina o João e Pedro, eles têm lá seus 28 anos, estão fazendo uma faculdade paga, mas têm emprego, são colegas de sala, moram no mesmo bairro, têm a mesma renda, mas um acabou de ser pai e o outro está super engajado em games, em tecnologia, em high-tech. Quando os dois entram numa e-commerce, quando os dois entram em qualquer plano de saúde, ou banco, ou cartão de crédito, que tipo de oferta eles vão buscar? Completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Não vai ser enxergado às vezes da mesma forma. Né? Exatamente. Assim, se um indivíduo deixa de usar transporte público e passa a usar o seu carro próprio, ele é um indivíduo diferente. Então, saiba falar sobre isso rápido. No fundo, Gustavo, isso sempre foi assim. As plataformas sempre fizeram isso porque a gente já vivia isso no passado, até sem celular. É verdade. Sim. Mas a gente conhecia esse comportamento depois da primeira compra. Depois do primeiro papel, né, a primeira fralda, que é um SKU no e-commerce, que vira uma informação de retroalimentação para uma estratégia de ofereça coisas de filho, isso demorava 2, 3 meses para quando ele fizesse a primeira compra. Na verdade, o que a gente faz, a gente acelera essa identificação. Ele acabou de ser pai. Fala com ele sobre isso. E faça com que a primeira compra sobre pai seja com você. Ele pode fazer com outro e você perder. Que no fim do dia, assim, essa necessidade ela está presente e alguém vai ter que suprir. Exato. Né? Se você chegar antes com a abordagem correta e com esse entendimento de momento, né? Exato. E aí que eu acho que é importante destacar, porque senão fica aquela coisa, e mais dado, e mais, dá aquela sensação que a gente vai ser bombardeado por tudo e todos a qualquer hora. Não. Na verdade, aqui, a expectativa final é ter ofertas direcionadas sobre coisas que o consumidor tenha vontade de escutar uma oferta. Que faça sentido. Que faça sentido, porque senão vocês são né, iguais a mim, que recebem ofertas de SMS, e-mail, bot, WhatsApp, de tudo. Sim. Até de coisas que você falou, mas não está interessado, se foi só curiosidade, aí está um erro do uso da informação. Até de coisas que você fez só uma busca, por curiosidade num site, você é bombardeado sobre aquilo, não tem nada a ver sobre você. Sim. A gente tem que... Para personalizar e ser preciso, você tem que ir mais a fundo. Sair da camada dos produtos de curiosidade do consumidor para os produtos de necessidade do consumidor. E o marketing digital vai ter que mudar muito em função disso também. E pode mudar para o melhor nesse sentido de encontrar. E é uma jornada de confiança também. Você vai ter que... o approach faz toda a diferença. Eu lembro, teve um exemplo até bom, aproveitando que a gente está falando de outros segmentos, você citou o caso de selfie lá, aquele lance. Conta pra gente um pouco disso. Isso é uma coisa nova que a gente está começando a entender melhor o uso e a forma de trazer isso para o Brasil também, mas a gente vê exemplos internacionais que é o conhecimento exatamente sobre o comportamento do indivíduo. Né? Existe uma forma de contar no álbum de fotos se essas fotos são selfies ou não. É contagem, não é acessar as fotos. Né? Até porque hoje a gente dá acesso à foto para muita empresa que não precisa ter. Né? Sim. Mas, para uma maneira mais direcionada, existem casos de uso onde é entendido que quem tem muitas fotos de selfie é uma pessoa um pouco mais narcisista, um pouco mais autocentrada, que vai consumir o que mais? Produtos de saúde,
beleza, cosmético, academia, plano de saúde, alimentação saudável. Então, fale sobre esses temas com essa pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então, deixa... E a gente abandona aquela ficção de que as redes sociais, Instagram, Facebook... Quando o Facebook, lá no passado, surgiu, vamos reinventar o mercado com isso. Não, porque na rede social você pode ser quem você quiser. Você monta um perfil que você... Qualquer um. Seja, agora, o que você tem enquanto de fotos, né, que você consome, fala muito sobre você. Então, uma tecnologia protegida, resguardada, pode ajudar a falar coisas que têm a ver com você. Muito bom, muito interessante. E você, meu cara, o que você tem de utilização fora de mercado financeiro? Bom, concordo contigo. O nosso core é o mercado financeiro. Enfim, quem mais usa modelos preditivos por conta de risco financeiro sempre foi o mercado financeiro. Mas né, acabou na nossa história acontecendo com coisas um pouco paralelas, digamos assim. Então, se você olha a pirâmide de credores, você tem lá no topo grandes empresas, grandes varejistas, grandes bancos. Ok, ali a gente entrava com a nossa tecnologia, eles têm um monte de dados. Middle market com o crédito que eu havia comentado. E aqui no middle market que acabou acontecendo algo paralelo. Com principalmente indústrias e distribuidores, eles têm muito mais venda recorrente do que vendas novas, certo? Sim. Na venda recorrente, esses confiam no limite de crédito, porque eles têm lá um RP e o limite de crédito é a garantia da segurança sobre a quantidade de pedidos a ser emitido. Mas ele é estanque, ele é burro. Quando tem uma tendência para inadimplência, você acha que aquele limite de crédito é aquilo que você vai estar coberto. E o outro lado, quer dizer, você pensa só na INAD, mas você também está segurando o cara que vai ser um bom cliente. Sim. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o limite de crédito inteligente. Na verdade, é um behavior score adimplente e inadimplente, sim, que combinado com o limite de crédito permite vender mais com segurança, sem bater na porta do pitbull, né? Lembra o pitbull que eu havia comentado? E segurar aquele que está com tendência de inadimplência. Então, esse foi um produto hiper interessante, porque ele tem a sua inovação nessa sua aplicação sobre algo em cima de um mercado que no mundo inteiro é completamente estagnado, é o limite de crédito, parado, né? E, em paralelo, também a gente começou, e foi a Febraban, né, desse ano, para o mundo cripto. Porque o mundo cripto também é um streaming de ações. E daí você não tem aderência, de novo, sobre aquilo que... Né, você me perguntou sobre coisas novas. Então, a aderência de modelos preditivos, que o mundo é tão dinâmico e tão rápido, porque a quantidade de dados, o streaming é tão rápido, que ele derrete tão rápido. Então, você tem que ter uma tecnologia o qual permita aquela atualização muito rápida. Puxa, daí, Diniz, a gente teve que investir muito não só na capacidade de fazer o modelo adaptativo, mas ele tinha que ser mais rápido que o próximo evento. Então, a gente teve que investir muito com um parceiro em máquinas multiprocessadas, GPUs, transformação. E daí a gente fez um investimento pesado para fazer a transformação disso, saindo do mundo Java tradicional, que a gente veio lá de 7 anos atrás, com excelentes algoritmos, mas ainda naquilo que a velocidade servia para as originações, digamos assim, mas para o mundo de hipervelocidade não dava certo. Então, esse é um mundo exploratório ainda que está nascendo. E esse salto tecnológico que você dá em uma frente acaba beneficiando todas as outras soluções. Te força ao movimento evolutivo também das tuas entregas. Isso é uma coisa que é algo que a gente ainda vai enxergar e que pode ser que, como toda inovação, pode dar em nada, como também permite você começar a explorar outros casos onde simplesmente você não tinha, porque ele derretia. Então, por exemplo, se a gente quer todo mundo do setor financeiro pensando em aplicações, né, ou em ações do mundo, né, ali, você simplesmente tem séries temporais. Mas você sabe que determinada ação tem uma influência ou com outra ação ou com uma commodity. E você, na série temporal, você não tem essas multivariáveis influenciando. E mesmo porque a velocidade é tão rápida com relação aos eventos que também você não consegue fazer as devidas atualizações. Então, enfim, a gente começa a ter outros casos de uso por conta dessa tecnologia, e não basta só a tecnologia, ela também vai ter que ser rápida para a gente fazer essa exploração de outros casos de uso. Então, a gente está começando também a tocar esse outro mundo. Mas é óbvio, a gente, né, é pequenininho, a gente tem que ir devagar
Tem alguns parceiros, né, o que a gente está pensando em fazer algumas coisas, algumas ações nesse mundo, mas o mundo cripto, né, o mundo fraude, que já é um mundo tradicional desse. Sim, sim. E essa parte que eu te falei, que é algo paralelo a fazer o limite de crédito inteligente, que parte do nosso PIB está ali dentro. Que é adaptativo, né? Esse não tem a dúvida. E ele reage a situações como, por exemplo, a picos inesperados de demanda por parte do cliente. Então, vamos dizer, uma Black Friday, né? Não, ele totalmente entende a sazonalidade. E aí ele ajusta também nesse sentido. Sim. Então realmente porque o que daí as distribuidoras, as indústrias fazem? Ok, eu tenho uma demanda, você é meu cliente, você é um cliente bom, você está me fazendo um pedido, você tem um limite de crédito de 30 mil, você está tomado 20, fez um pedido de 15. Eu vou dizer não. Mas teu score é bom. Você está tomado 20 de 30, 2/3, não é muito. Eu consigo fazer uma porcentagem a mais programada sem pedir para o Pitbull sobre o teu limite de crédito, aumenta o limite de crédito naquele instante, libera teu pedido, você tem um score, vai pagar, é garantido, tem a relação. É o behavior score muito mais forte. Como também a outra ponta, né? Você está indo caminhando para a inadimplência, eu vou segurar, não, agora só te vendo à vista, me desculpe. Sim, ótimo. Eu acho que deu para dar uma dimensão aí em relação a essas outros caminhos. E olhando para vocês, olhando agora um pouquinho para o mercado, né? Do que vocês pensam aí em termos de desafio. Olhando os próximos anos, quais desafios vocês enxergam aí para os seus clientes e empresas? Dado que muitas dessas capacidades novas, está todo mundo correndo atrás, né, de fazer um uso mais eficiente dos dados, de destravar, né, de desviar desses cenários que travavam muito o mercado anteriormente. Como é que, do seu lado aí, primeiro, Gustavo, como é que vocês têm olhado os principais desafios na seara dos seus clientes, até pelo que vocês ouvem ou pelo que os modelos estão apontando aí? A nossa história fecha nesse mês de novembro com 70 milhões de capturas no Brasil, já de dados de mobile. Então, está sendo super rico entender das diferentes empresas, segmentos de mercado, o que eles demandam, o que eles precisam. Inteligência de negócio absurda. Absurda. Porque senão, no fundo, eu tenho um jargão que eu uso, senão vira entulho digital. Casado com Open Finance, Open Banking, e vão vir outras aberturas de dados, a neura por só mais dado, não dá em nada. Na verdade, estola a operação, porque fica aquele frenesi de querer usar tudo e não ter uma objetivação muito clara do que não é só ingerir o dado, é fazer dele realmente uma oportunidade de negócio. E nisso, então, a gente tem construído muito valor nas soluções. Para o ano que vem, a gente sabe que é um ano mais conservador para os negócios, é um ano de mais cautela. A gente não acredita num hipercrescimento, naturalmente, da economia, não se espera isso. Né? Inclusive, vocês devem derivar vários como diz, ventos aí para onde está soprando. Exato, tem que ser, porque não adianta. E no fundo, até para direcionar as soluções. Exemplo, a solução de cobrança, a gente navegou, obviamente, entendendo que a inadimplência é super alta, então não adianta ficar querendo construir solução para hipercrescimento, porque as empresas não estão planejando e acionando isso. Então, como o ano que vem é um ano de crescimento baixo no país, de cautela, de operações mais amarradas e mais enxutas, todas as empresas buscam mais margem no mesmo portfólio, ou sim num portfólio maior, mas essencialmente mais margem, mais eficiência com os atuais clientes. Isso só acontece com personalização e hiperpersonalização do conhecimento do cliente. Mas, por outro lado, demanda, e aí é uma provocação que eu quero até pedir para que todos sejam um pouco mais ousados. A gente precisa, para realmente romper o tradicional, não adianta tentar espremer soluções diferentes com o passado. Com que a história que a empresa já tem 10, 15, 20 anos fazendo, utilizando de informação, tem que existir uma agenda de inovação, tem que existir uma agenda de teste. Não é nem de inovação, porque senão fica um escopo muito de branding, né? Sim. Vai para um orçamento de teste, pequeno. Coisas específicas, direcionadas. Não é testar coisa nova por nova, mas assim, puxa uma solução que seja direcionada para uma dor clara da empresa, mas que seja nova, que a empresa nunca tenha feito.
acho que tem que ser ousado, tem que ser mais bold para puxar isso. Porque você fica rodando no seu próprio circuito ali, né? No mundo conhecido. Cara, e não vai resolver. E às vezes ele tá achando que tá tentando, né, transpor uma barreira, uma fronteira e tá voltando na mesmice, né? Porque tem um outro contexto também, que a gente como consumidor vive isso, né? É o imediatismo. Tá tudo disponível a qualquer hora, a qualquer momento. Então, qualquer um consegue trocar de casa, trocar de carro, trocar de seguro, trocar de banco, pedir comida, ir pro cinema, a qualquer hora, a qualquer minuto. Clicou, pegou... Foi. É isso. Então, a possibilidade que a gente tem de consumo é brutal. Vocês têm ideia quantos aplicativos o Brasil tem disponível na Google Store, por exemplo? Nos traga essa informação, por favor. Mais de 350 mil aplicativos diferentes. Eu tenho eles todos mapeados. Eu tenho todos eles mapeados, porque passam pelas minhas mãos esses dados. Sim. São mais de 50 categorias, mais de 20 perfis de vida mapeados. Mas são 350 mil opções que o indivíduo tem neste aparelho para escolher o que fazer download. Se tornar relevante aí não é só estratégia de CEO, entubar dinheiro de marketing, não é isso. É proposta de valor. Como é que você vai se relacionar com esse cliente que vai ter demandas específicas a cada momento de vida que ele se transforme. Então, aí que está a chave. Muita demanda de oferta e serviço, uma operação de mais cautela dos executivos, mas sim com uma necessidade de ousar um pouco mais em testes claros e cases específicos. Isso que é a proposta. E eu vou pegar um pouquinho dessa parte, né, que o Gustavo acabou de comentar com relação à sua ousadia e continuar na provocação e dizer é simples matemática, digamos assim, porque acredite que aquele teste vai dar um resultado e que não é difícil você tentar fazer esse teste e olhar e fazer as comparações. Então, não é uma ousadia que vai lhe custar milhões. Né? Então, provoque o pitbull que está dentro de você. Deixe de ser um tanto conservador sobre esse aspecto. Mas indo na tua pergunta, eu queria tocar num ponto que eu acho que todos nós aqui sentimos e que esse nosso mundo aqui carece e vai precisar, que é o lado da educação. Então, aquilo que você falou e que eu acho que a gente precisa, quer dizer, todas essas ações e tudo mais, de qualquer maneira, quando empresas ou startups como a nossa, a gente chega dentro de uma empresa, ele precisa, puxa, eu preciso dos dados, eu preciso de alguém que saiba e que consiga analisar junto contigo, vou fazer determinada política depois. Então, enfim, carece e cada vez mais a gente tem visto menos pessoas no mercado capazes de conseguir fazer, eu chamo, entre aspas, operações de conjunto, né? Sim, sim. Então isso, isso é ruim, isso é muito ruim. Sim, então, eu acho que tudo isso crescendo e é fato, todas essas ações sendo realizadas, vão precisar usar desses dados que estão contidos dentro da sua casa e definitivamente procure seu petróleo, faça seu petróleo virar dinheiro, né, para você. E para isso você vai precisar de pessoas que tenham skills, usar startups como as nossas, que tenham skills que possam colaborar, e a parte de educação vai pesar. O desafio de pessoas, ele tá aí, mas eu acho que nesse setor, cara, assim, quando eu vejo o abismo entre romper essa fronteira que o Gustavo mesmo falou aqui de tentar ousar, né? Às vezes você usa até mentes ali que não estão sendo provocadas suficientemente para poder buscar as soluções nesse contexto para onde a gente está indo, né? E aí você fica naquela mesmice. Então, é a qualificação e a ousadia das duas medidas, né? Uhum, porque também a gente sabe que já é difícil achar pessoal e a demanda da guerra por talentos é muito forte. Mas também esse cara precisa ser estimulado em relação a coisas novas que ele pode trazer para o próprio enriquecimento dele como pessoa, como profissional, dentro das aspirações dele, né? Mas a gente encontra um cenário interessante nesse sentido. E olhando o pessoal, a gente falou de desafios, né? Vamos pensar também em possibilidades de impacto em cima de... que a gente, assim, se preparar um retrospecto do mercado brasileiro, a gente teve introduções de diferentes infraestruturas novas aqui, né? Tem o Pix, a gente tem o Open Finance sendo construído, a gente tem um Drex que também está sendo colocado pelo regulador, todos eles com potencial tremendo de
primeiro, trazer mais dados, que é o que você falou, né? Assim, pô, vamos flodar de dados aqui e tal. O que a gente faz é um ponto. Vai chegar um nível que, pelo menos, o básico todo mundo vai estar fazendo, eu entendo, né? Em termos de, pelo menos, do básico que o Open Finance consegue entregar. E aí tem toda uma série do entorno onde você vai fazendo, compondo esse quebra-cabeça dessas pessoas, né? E no nível indivíduo. Como é que vocês veem um ambiente competitivo futuro com esses elementos a mais e, obviamente, todo mundo tentando nivelar, chegar num mínimo, e o que vai fazer a diferença desse mínimo que eles já consomem dessas infraestruturas que estão sendo colocadas para eles agora? Começando com você, Gustavo. Não tem como deixar de comentar novamente essa questão da ousadia, né? E essa ousadia, às vezes, também significa voltar para o básico. Porque, ainda mais com toda essa agenda, o hype que virou AI, tá fácil criar uma agenda de AI com uma pilha de dados que ninguém sabe para que entrou, mas está lá, e dizer que um AI vai resolver, né, tudo de repente, e dizer que juntar isso é a solução. O cara acha uma fossa e está achando que é petróleo, né? Isso é fossa, esse é um cenário assim, pinta catastrófico. Assim, vai ter muita gente derrapando feio, porque assim, não é por aí. Né? É claro que a gente tem que sempre buscar inovações de tratamento de dados. Ricardo faz um trabalho incrível nessa constância de manutenção de modelos, mas ter o discernimento que menos é mais. É difícil, é muito bonito falar isso, mas é difícil botar na prática, porque quem está sentado na cadeira, né, pilotando portfólios e iniciativas, e eu estive durante um bom tempo, não é trivial você segurar as máquinas e dizer, não, faz só essa parte e testa essa parte. Mas o resto, não, é só essa parte. Né? Esse pragmatismo não é tão trivial. E às vezes é importante ter isso, porque como a informação está super rica, né, tem tanto acesso a conhecimento e conceitos tão interessantes, como, por exemplo, este podcast, o canal que você tem, faz com que as pessoas pensem e criem hipóteses que até atrasem uma agenda, né? O FOMO é muito grande, né? Exato. O fear of missing out, né? Até o FOMO é muito grande. As pessoas estão num afã, num desespero de olhar para o lado o tempo todo e achar que, se eu não aplicar isso... E nessa, muitas vezes, ele cai em agarra numa agenda objetiva de quem já esteja, né, com um voo em cruzeiro, né? Tanto Forecast quanto Mintec. Estamos em voo cruzeiro com casos práticos e reais, e testa objetivamente. E põe uma agenda, de início, meio e fim. Ponto. Sem mirabolância obviamente, tem um lance do ousar, mas isso eu acho que é um ponto muito importante de não perder vista aqui, para não perder a mão. Claro, é importante trazer a agenda de super inovação, de diferenças, de coisas novas, mas clusteriza isso. Assim, isso é pro tático, isso é para o conceitual, para o desenvolvimento, para o médio prazo. Né? Tático, curtíssimo prazo. Me traga um teste de 1 mês. Não me traga um teste de 6 meses. Sim. E a capacidade da empresa de fazer isso que o Gustavo está comentando, vamos imaginar assim, ok, isso aqui ele já está olhando, já existe no mercado e você já consegue fazer um determinado teste. Ao mesmo tempo está surgindo uma tecnologia nova. Puxa, então é um olho cá e outro lá. Ok, você tem recursos limitados. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai ver, aquilo que a gente fala sobre a inovação, cada vez mais coisas novas e tudo mais, de quem, de repente, isso aqui deu certo ou não, mas você tem que ficar um olho. Então, essas divisões que o Gustavo acabou de comentar, a gente mesmo dentro de casa tenta fazer dentro dos recursos os quais a gente tem. Então, testa. De repente, você descobre alguma coisa lá interessante que está rolando em paralelo, enquanto ao mesmo tempo você está trazendo coisas novas para colocar e oferecer e se manter. Quem não faz isso aqui não consegue nem se manter. Sim. E quem não faz o outro lado pode perder uma grande oportunidade que outros estão fazendo. Então essa capacidade de renovação ela tem que ser muito grande com essa capacidade, né, essa sua possibilidade, né, de absorver, capturar novos dados, novos modelos, fazer a leitura que a gente falou hoje daquilo que está acontecendo, um novo lançamento, um novo comportamento, né? Algo que de repente eu nunca usei e devo lançar, coisas assim. Se você não fizer... Complementando, Ricardo e Bruno, acho que tem uma parte que também vai trazer uma agenda de preocupação, que faz parte da dor do crescimento do mundo e o contexto que o Brasil está vivendo, é o contexto de segurança. Né? Tudo vai ficar mais complexo.
as operações antifraude, as operações de anti-hacking. Vai ficar mais complexo, porque por mais que a gente traga muita tecnologia para velocidade, essa velocidade expõe risco. A gente falava recentemente sobre a tokenização e todo o baixo custeio de muitas estruturas de crédito, de operações de crédito, que ficam incríveis, mas, por outro lado, essa nova tecnologia, toda inovação tem um tweaks de perda em fraude, e que tem que ter também atenção a isso. E provavelmente a mesma solução que você está testando é a mesma solução que consegue trazer uma prevenção à segurança. Então, questione isso também. Tudo bem, vamos fazer esse teste de 30 dias, mas como é que a gente se protege aqui de cenários de antifraude, anti-ataque? Ok, então vamos. Isso tem que ser um conjunto. Mas é interessante, eu acho que tem um outro ponto aqui, concordo, tem questão da ousadia, tem esses elementos que vão escalando, novidades, inovações, trazem outras preocupações e tudo mais, mas eu entendo que a gente tem como fazer algumas melhorias incrementais, puxando poucas alavancas com coisas que já colocam a gente muito na frente, né? Seja testando o que você já tem em termos de solução e a partir desse modelo construir a agenda de evolução, a agenda de inovação dentro das instituições. Eu sinto que às vezes a dificuldade, o primeiro passo ele é trabalhado, ele é meio bagunçado e é muito melhor às vezes quando você tem um parceiro que já tem um track record, já entende alguma coisa, para te dar essa cultura, para você criar essa cultura interna desses testes, de ser um pouco mais bold ali com o tempo, mas é você partir de um como diz, de um ponto zero melhor do que talvez algumas empresas eu vejo tentando fazer e também tem um aspecto humano, né? Grandes empresas têm sempre feudos, então tem isso, eu sempre compartilhar que o novo modelo de mercado, a nova interação entre startups não é uma startup não entra para derrubar dois VPs. Sim. Porque não fizeram no passado, a startup faz em 2 meses e derrubou o cara. Não é. Isso é mito, não cai, entendeu? Ninguém cai assim. Sim. Cai por outras razões. Aí é outra história. Né? A gente existe para alavancar e dar vazão a coisas que no dia a dia não dá para ser prioridade. Sim. Enquanto eu sou prioridade para o meu modelo, Forecast também é, e o conjunto da obra faz sentido. E por que não trabalhar em conjunto, desafogando, que pode ser esse termo, eu desafogo TI, desafoga Analytics, desafoga a inovação e alavanca a empresa. Sim, sem dúvida. Acho que é uma reflexão bacana. A gente está até chegando no final aqui do podcast, mas eu entendo que tanto no ponto de vista dessas reflexões que vocês trouxeram, acho que a exemplificação ajuda muito a quem está ouvindo a gente falar, caramba, eu não imaginava que tem tantas outras possibilidades, tantos caminhos interessantes para seguir, já testados, que estão aí, gente, já tem empresa aí rodando e tirando proveito dessa realidade, seja para crédito, seja para todos esses contextos que vocês colocaram. Mas, pessoal, eu sempre peço aqui nas considerações finais, né, que você fale ali qual a mensagem que você queria deixar para a audiência, talvez aí para uma semente que você planta na mente dele ali, seja um questionamento ou aquilo que você entende que sintetiza o que você veio falar aqui no podcast. Conversando com o Ricardo aqui. Bom, eu vou trazer evidentemente para aquilo que está acontecendo no mundo hoje, sobre pensando na questão da dinâmica e, é óbvio, sobre as questões que dizem respeito à construção daquilo que você tenta prever no futuro. Então, se você continuar hermético e continuar parado em cima daquilo que está acontecendo, você não vai conseguir fazer uma boa leitura do mundo. Então, definitivamente, você é obrigado a procurar coisas que tenham uma similaridade e a mesma velocidade ao qual você tenta capturar e estar no mercado. Então, ter uma tecnologia que te permita isso passa a ser essencial. Então, mesmo em coisas tradicionais, que mesmo o tradicional tem a sua dinâmica. Então, esse é o meu recado. Ótimo. Legal. Gustavo, o que você me diz? Se você tem uma empresa com um aplicativo que é o principal meio de canal, meio de contato, a principal fonte de relacionamento com o seu consumidor, consulta a Mintec, a gente tem uma solução de teste para 30 dias, que com certeza vai capturar e trazer oportunidades de negócios que ainda não foram testadas. É o teste que a gente está falando, né? Se dê essa chance, esse direito para entender pelo menos o que você não está deixando na mesa, né? Porque exatamente, às vezes dentro dessa realidade... E é trazer um teste de solução. Não é um teste de mais uma fonte para o lake de dados, não. Tem um aplicativo que quer turbinar seu app, fala comigo.
Boa. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Acho que foi riquíssimo, teve muitos insights aqui, anotei alguns. E para você que nos ouviu até agora, quero pedir que você deixe aqui, né, seu like, se você gostou. Encaminhe também esse podcast para pessoas que possam se beneficiar desse papo que a gente está tendo aqui. Né? Se não fez sua inscrição, não deixe de fazer sua inscrição. E eu conto com vocês no próximo episódio do Fintech Talks Podcast. Forte abraço e até mais.